E aí, Maicon na área para falar para vocês hoje sobre coluna vertebral. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você se cadastrar no canal, para você curtir esse vídeo, obviamente, se ele fizer sentido, porque coluna vertebral está todo dia aqui dentro do consultório. Tá? É difícil ter um paciente que alguma pincelada nela não vai existir. Porque problemas na periferia, em membro superior, membro inferior, em crânio e mesmo nas vísceras, muitas vezes tem relação com a coluna. Só que para a gente chegar num nível de jogo mais avançado, eu preciso entender o básico. A gente só consegue quebrar o padrão depois de dominar esse padrão. E quando eu olho uma coluna vertebral, a primeira coisa que eu tenho que saber e entender são as curvaturas da coluna. Exato, são 4 curvas. Começando de baixo para cima, a gente tem a primeira curva no sacro. E a curva sacral ela forma convexidade para trás. Ela é uma cifose. É a curva mais rígida, por quê? Porque as vértebras do sacro, elas são fundidas, elas são grudadas uma na outra. E de cima para baixo, essas vértebras elas vão diminuindo de tamanho. Então, S1, que é a primeira vértebra do sacro, ela é grande, larga, ela vai ter uma base ampla, uma asa para sustentar a L5. E conforme diminui a chegada de carga nela, e tem mais inserções de ligamentos, inserções de músculos, o sacro ele vai diminuindo em tamanho até chegar no cóccix. Basicamente, né, a função geral do sacro está em sustentar toda a coluna, em se articular com os ilíacos na articulação sacroiliaca. Então, de uma maneira, ele absorve a força que vem do membro inferior, lá no acetábulo, que passa pelo osso do quadril e que vai chegar até a coluna. E tem muitos pacientes, muitas pessoas que sentam de maneira incorreta, que não se apoiam nos isquios, mas se apoiam no sacro e impõe aqui uma flexão de sacro. Por isso que ele é um osso importante para a gente. E a gente entender essa curvatura vai ser a base para uma série de outras informações que vêm depois. Quando a gente sai do sacro, existem as vértebras lombares, que são cinco vértebras lombares. 1, 2, 3, 4, 5. A contagem delas se dá de cima para baixo. A primeira, a mais alta, L1, depois L2, L3, L4 e L5. Ela tem características típicas. Tá? A vértebra lombar padrão, ela tem uma forma, ela tem um canal vertebral, um processo espinhoso, um processo transverso, tudo com uma orientação específica. E repara que são as maiores vértebras da coluna. Por quê? Porque a sustentação de carga é maior. E que naturalmente tem uma diferença do pilar anterior, do corpo da vértebra, para o arco posterior. E isso a gente vai entender nos vídeos mais à frente. Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. A lombar, ela forma uma lordose. Quer dizer que agora eu tenho uma concavidade posterior. Tanto a lordose lombar quanto a lordose cervical, elas são curvas mais móveis. Então, normalmente, o nosso paciente vai ter dor na lombar e na cervical. Já a cifose do sacro e a cifose torácica são curvas mais rígidas. Olhando para a lombar, a gente vai identificar essa curvatura. E a gente vai saber que existe uma grande massa muscular aqui atrás. Ela é responsável por um padrão mecânico, por muito uso no dia a dia do nosso paciente. E também, a gente não pode esquecer nunca dos músculos que estão aqui na frente. Músculo psoas, músculo diafragma e de todo o aparato visceral, que de uma maneira cria uma pretensão na lombar. Tem pacientes com dor lombar por causa de problemas abdominais, cirurgias de cesárea, apêndice e alguma patologia mesmo que gera uma tensão dessas fáscias que vão se conectar na lombar. E agora a gente vai para a torácica. Cifose. São 12 vértebras com convexidade posterior ou concavidade anterior. Então a gente conta de cima para baixo, 1, 2, 3, até 12. E a característica individual dessa parte da coluna é que ela vai receber as costelas. Então ela vai se articular com uma costela no corpo vertebral e no disco e no processo transverso. E essa costela vai fazer um arco
para se conectar com uma cartilagem com o externo aqui na frente. Então, a mecânica da torácica depende da mecânica dessas costelas. E a torácica, além de uma função na própria coluna, tem uma função importante na respiração e uma função importante na proteção das vísceras, do tórax e da parte mais alta do abdômen, e também tem um sistema nervoso diferente nessa parte da coluna, que é uma parte que é destinada para a função das vísceras. Tá? Todas as vísceras do nosso corpo, elas vão receber um raminho de um nervo especializado que sai da coluna torácica. Então, se o teu paciente ele tem problema de víscera, tem histórico de asma ou bronquite, tem hipertensão, tem alguma sobrecarga de metabolismo do trato gastrointestinal, provavelmente pode existir uma relação da coluna torácica. E quando a gente chega aqui, ó, na cervical, a gente vê mais uma vez uma curva em lordose, com uma concavidade posterior ou convexidade anterior. São as vértebras menores do nosso corpo. Elas são pequeninhas, são muito móveis, são ágeis, tem muitos músculos, tem toda uma situação visceral e glandular na região anterior. Traqueia, esôfago, vasos importantes, nervos importantes. O acesso de toda a informação neurovascular do tórax para o crânio passa pela cervical. Então, é uma região importante de ser considerada. E na cervical, a gente tem 7 vértebras. 2 delas atípicas, Atlas e Axis, ou C1 e C2. Depois, C3, C4, C5, C6 e C7 tem uma característica relativamente parecida. A mecânica nessas regiões ela acaba sendo diferente e no momento mais apropriado eu vou falar a respeito para vocês. Agora, eu quero que você conte aqui para mim. Essas informações te ajudaram, te deram um pouco mais de clareza do que é a coluna vertebral? Esse é o passo inicial para a gente conseguir trabalhar com mais especificidade e conseguir trabalhar alguns detalhes nos nossos pacientes, porque nem tudo é dor. E nem sempre uma dor na lombar é causada por um problema na lombar. Às vezes esse problema está à distância. E a gente vai entender cada um desses detalhes no devido momento. Agora, vai lá, faz o teu comentário, me mostra o teu resumo dessa aula de agora. E claro, dá aquela curtida aqui antes de sair para eu saber que o material está te agradando. Maicon Euck, com um grande prazer e até breve.